Nesse vídeo, nós vamos discutir de maneira científica, criteriosa e assertiva o que é melhor para o emagrecimento, fazer aeróbio em jejum ou aeróbio alimentado. E nós temos estudos que comparam essa questão do aeróbio em jejum versus aeróbio alimentado no emagrecimento. E olha só, tem um estudo do Schoenfeld de 2014, então ó, não é nem um estudo recente, já em 2014, com treinados e sedentários. O estudo mostra o quê? Que não há diferença significativa no emagrecimento, comparando aeróbio jejum ou aeróbio alimentado, para a perda de peso, para percentual de gordura corporal reduzida, na circunferência abdominal, na gordura total perdida, na massa magra, não houve diferença. Fazer aeróbio jejum não levou a maior emagrecimento do que fazer aeróbio alimentado. E olha só, o estudo do Vieira, que é uma meta-análise, olha que interessante, de 2016, mostra que há maior oxidação de gorduras durante o treino. Sabe de quanto? Sabe de quanto? 3,08 gramas de gordura a mais. Sabe o que significa isso? Menos do que 28 calorias. Isso é de dar risada. Presta bem atenção. Ah, Rafael, mas eu ouço falar por aí que fazer aeróbio em jejum emagrece mais. Pede estudos, pede pesquisa prática. Não tem nenhum estudo que mostra que o aeróbio em jejum leva a maior emagrecimento. Ah, oxida mais gordura durante o treino? Sim, tem estudo, meta-análise que mostra isso. 3,08 gramas de gordura, menos do que 28 calorias. E olha essa outra meta-análise do Hack et al. 2017. Meta-análise com treinados e sedentários. Não houve diferença significativa para peso, gordura corporal e massa magra. Ou seja, não existe falar que aeróbio em jejum emagrece mais do que fazer aeróbio alimentado. Rafael, mas eu ouço pessoas falando em peça estudos. Não tem nenhum estudo que mostra isso. Então vamos agora entender o porquê, as respostas fisiológicas de utilização do substrato energético. Porque eu não quero vir aqui apenas mostrar que a literatura mostra para nós que não existe diferença e apenas isso. Agora eu quero discutir com vocês a questão da utilização do substrato energético, tá bom? Então deixa eu apagar aqui a luz rapidinho, para a gente poder já, então, tira um print se quiser tirar um print aí de vários estudos. Vou deixar até nos comentários para vocês as referências dos estudos, tá bom? Então, show de bola, apagando aqui. Então, já sabemos que não existe diferença para o emagrecimento. Mas a questão agora fica, como que fica a utilização do substrato energético? O que determina a utilização do substrato energético durante o exercício? Precisamos entender essa questão fisiológica para que a prescrição do programa de treinamento e da dieta possa ser totalmente assertiva. Então, a pergunta que inclusive eu coloco é: por que conforme aumenta a intensidade do exercício, a oxidação de gorduras reduz? Sendo que conforme aumenta a intensidade do exercício, há aumento da lipólise. Então vamos juntos compreender essa questão fisiológica, que inclusive vai vir junto a questão do Fat Max, que é a intensidade do exercício onde ocorre maior oxidação de gorduras. Então vamos lá. Então eu estou aqui, ó, em qualquer atividade, seja na esteira, na bike, no transporte, na rua. Então, vou fazer aqui em quilômetros por hora. Sei lá, estou a 5 por hora, depois a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 por hora. Poderia ser em watts, poderia ser em outro parâmetro, apenas para você poder entender. O que acontece conforme aumenta a intensidade do exercício com a utilização de substratos energéticos? Então vamos juntos compreender essa questão fisiológica. Primeiramente, quando estamos em exercício de baixa intensidade, Rafael, o que é baixa intensidade? Você já não pode mais ter dúvida em relação a isso. Baixa intensidade são atividades de exercício
em que nós estamos abaixo do limiar anaeróbio. O que é limiar anaeróbio? Tem vídeos explicando o que é limiar anaeróbio. Mas só para você poder não ficar sem uma explicação, limiar anaeróbio é a intensidade do exercício a partir da qual ocorre um aumento da contribuição anaeróbia para a produção de ATP. Presta bem atenção, não quer dizer que a partir daquele ponto o predomínio é anaeróbio, não, isso é um erro. O tempo todo o predomínio vai ser aeróbio. Acontece que a partir de um ponto específico que nós conseguimos determinar, seja se você vai no parque, no condomínio, na rua, sem analisador metabólico, onde que está o limiar anaeróbio ventilatório do meu aluno, que é importante inclusive para prescrever os treinos, seja ele de baixa intensidade ou treinamento aeróbio como o HIIT. Eu falei aeróbio, HIIT, porque o HIIT é aeróbio, o HIIT não é anaeróbio, o HIIT é de predomínio aeróbio, tá bom? Então, limiar anaeróbio, intensidade do exercício a partir da qual ocorre um aumento da contribuição anaeróbia para a produção de ATP. Então, intensidades abaixo do limiar anaeróbio, exercício de baixa intensidade. Em exercício de baixa intensidade, quais são as fibras musculares mais recrutadas? São as fibras musculares do tipo 1. E as fibras musculares tipo 1 são ricas em capilares, em mitocôndrias, em atividade das enzimas, tanto do ciclo de Krebs como da cadeia transportadora de elétrons. Então, nesse momento, você já sabe, baixa intensidade, eu tenho prioritariamente fibras do tipo 1 sendo recrutadas. E aí, via aeróbia, você não pode esquecer que via aeróbia eu posso usar carboidratos, proteína e gordura. Proteína vai ser muito pouco, vai ser mais em atividades de muita longa duração, tá bom? Então vai ser carboidrato e gordura, mas carboidrato pode ser glicose do sangue ou glicogênio. O que vai determinar se eu vou usar glicose do sangue ou glicogênio? Vai ser a intensidade. De que maneira, Rafael? Então vamos compreender aqui. Então olha só, estou aqui, isso aqui é a célula muscular. Célula muscular. Aqui está o glicogênio. Glicogênio, várias glicoses juntas aqui. Primeira coisa, para eu quebrar o glicogênio, o que tem que acontecer? Eu tenho que ter aumento da atividade da enzima glicogênio fosforilase. A enzima glicogênio fosforilase tem que ser ativada. Aí ela quebra o glicogênio. Quebra o glicogênio, libera agora glicogênio 1-fosfato. Fosfato. Aí eu vou ter a enzima fosfoglicomutase, que converte a glicose, o glicogênio 1-fosfato em glicose 6-fosfato. E agora eu continuo a glicólise. Até no final formar piruvato e os ATPs. Beleza? Aqui é preciso você entender. Rafael, e se eu fosse usar a glicose advinda do sangue? Então, olha só, a glicose advinda do sangue. Primeiramente, como que a glicose entra para a célula? Porque a glicose, para uma molécula atravessar a membrana da célula, ela tem que ter duas características. Ser lipossolúvel na membrana, porque o músculo é uma bicamada lipídica. Para a molécula atravessar de maneira livre, ela tem que ser solúvel no lipídio. A glicose não é solúvel no lipídio, mas ela pode ser muito pequena. Se ela for muito pequena, eu tenho aqui na membrana canais proteicos que permitem que uma molécula entre. Moléculas menor que 0,8 nanômetros de diâmetro. A glicose não é tão pequena assim. Então o que vai acontecer? Essa glicose vai circular, passa por diversos órgãos. Quando passa pelo pâncreas, as células beta-pancreáticas liberam um hormônio. Que hormônio que é esse? Insulina. Aí a insulina vai. Então, ó, as células beta do pâncreas liberou insulina. A insulina vai e se liga
ao receptor que tem na membrana da célula. A insulina vai se ligar ao receptor e ativa a cascata da insulina. Quando ativa a cascata da insulina, várias proteínas são ativadas. O mecanismo é: a insulina se liga ao seu receptor alfa extracelular, do receptor beta transmembranar eu tenho a ativação da tirosina quinase, que leva à autofosforilação do receptor e a ativação do IRS1, que é o substrato de receptor de insulina tipo 1, tá bom? Depois ativa a fosfatidinoinositol 3 quinase, depois a fosfatidinoinositol 3, 4, 5 trifosfato, depois fosfoinositide dependente, AKT, e aí chega a informação para uma proteína que está aqui dentro, que é o GLUT4. GLUT4. Chega a informação, então várias proteínas foram ativadas, como eu falei para vocês aqui, até chegar a informação para o GLUT4, que ouve essa informação e se transloca até a membrana. Agora o GLUT4 se transloca até a membrana. E agora a glicose pode entrar. A glicose pode entrar. Quando a glicose entra, para que ela não saia, eu posso agora fosforilar essa glicose, para que ela não possa sair da célula. O que vai acontecer então? A enzima hexoquinase vai pegar essa glicose e vai agora colocar um fosfato no carbono 6. Então essa glicose que está aqui dentro, essa glicose que está chegando aqui, ó, isso aqui é a glicose. Está chegando glicose. Ela vai ser convertida em glicose 6-fosfato. A enzima hexoquinase, através de gasto de um ATP, coloca agora um fosfato no carbono 6 e vira glicose 6-fosfato. E continua a glicólise. Rafael, no início do exercício, por que vai ser mais glicose do sangue e pouco glicogênio? Porque a enzima glicogênio fosforilase, atenção, vamos juntos nessa, entenda as repercussões fisiológicas para a prescrição do seu treino ser única, criteriosa, assertiva, e que nesse ano de 2021 você possa ser diferenciado. Senão você vai sempre dizer: eu não sou valorizado, eu ganho pouco, mas o que você faz de diferente? O que você faz dos demais profissionais? Como você prescreve a sua alimentação? Como você prescreve o treinamento resistido? Como você prescreve o treinamento aeróbio, seja ele de baixa intensidade ou HIIT? Você precisa entender. Então, a questão é, quando que eu vou usar glicogênio? Quando aumenta a atividade da glicogênio fosforilase. O que ativa a glicogênio fosforilase? Principalmente catecolaminas. Catecolaminas, que nada mais é do que adrenalina e noradrenalina. Catecolaminas aumentam a atividade de glicogênio fosforilase. Então, quando que você vai ter a maior utilização de glicogênio? Quando tem mais catecolaminas, porque catecolaminas ativa a glicogênio fosforilase. Tá bom, e quando que você vai ter mais catecolaminas? Quando você tem aumento da atividade do sistema nervoso simpático. E quando que você vai ter mais estimulação simpática? Quando você tem exercícios de maior intensidade. Rafael, e por que exercício de maior intensidade aumenta mais a atividade do sistema nervoso simpático? Porque conforme aumenta a intensidade do exercício, eu vou ter que ter maior débito cardíaco. Estamos em repouso. Estou aqui, estou no exercício, mas estou em repouso. Qual que é o débito cardíaco? Qual que é o débito cardíaco nosso em repouso? O que é débito cardíaco? Quantidade de sangue que o coração ejeta por minuto. Quanto o nosso coração tem que injetar de sangue por minuto para atender a necessidade de todo o organismo em repouso? Cerca de 6 litros de sangue por minuto. 6 litros de sangue por minuto. Não importa se é sedentário ou atleta. Em repouso, nosso débito cardíaco é cerca de 6 litros de sangue por minuto. E quanto de músculo esquelético está sendo ativado agora para você poder ficar em repouso? Vamos pôr que 20 fibras musculares é o suficiente. Então, em repouso, 20 fibras musculares é suficiente. Sair de repouso e passei para 5 por hora.
Opa, estou agora a 5 por hora. A 5 por hora, para eu manter o trabalho de estar a 5 por hora, eu não posso ter apenas 20 fibras musculares trabalhando. Eu tenho que ter 40 fibras musculares trabalhando. Se tem agora 40 fibras musculares trabalhando, é mais gente consumindo o oxigênio. Maior recrutamento de unidades motoras, mais fibras musculares trabalhando, mais fibras precisando de oxigênio e nutrientes. Então maior vai ter que ser o débito cardíaco. O débito cardíaco vai ter que aumentar. Como que o débito cardíaco aumenta? Pelo aumento da estimulação simpática. Por que em repouso fica esse débito cardíaco? Porque em repouso quem está atuando é principalmente a estimulação parasimpática. Se eu quero aumentar o débito cardíaco, aumentar a quantidade de sangue que o coração ejeta por minuto para atender a necessidade do organismo, eu preciso agora aumentar a estimulação simpática. Mas como que o coração sabe que precisa aumentar o débito cardíaco? Porque conforme aumenta a intensidade do exercício, vai recrutando mais fibras musculares. E lá no ventre muscular, eu tenho receptores sensoriais que são os fusomusculares. Eles respondem à mudança de comprimento. E eu tenho no tendão o órgão tendinoso de Golgi, que responde à tensão. Conforme aumenta a intensidade, vai aumentando a tensão para o músculo, a exigência para o músculo e a mudança de comprimento. Então o fuso muscular e o órgão tendinoso de Golgi responde com informação aferente para o núcleo do trato solitário, lá no bulbo, que é o centro de controle cardiovascular e respiratório. Do bulbo sai agora a informação, sai agora a ativação das fibras simpáticas para atuar sobre o coração. E agora há aumento do débito cardíaco. Então, que forma que a intensidade interfere na estimulação simpática? Conforme aumenta a intensidade, vai tendo mais fibras musculares sendo recrutadas. Logo, o débito cardíaco vai ter que aumentar. E como que o débito cardíaco aumenta? Pela estimulação simpática. E além disso, a estimulação simpática é importante porque o aumento da estimulação simpática libera catecolaminas. E catecolaminas atuam nos vasos sanguíneos da musculatura esquelética. Ao se ligar aos seus receptores, nós temos receptores para catecolaminas lá nos vasos sanguíneos da musculatura esquelética. Quando se liga catecolaminas a esses receptores que chamam beta-2 adrenérgicos, quando se liga, eu tenho a resposta de vasodilatação. Eu tenho vasodilatação para chegar sangue para a musculatura, para receber sangue aquele músculo, oxigênio aquele músculo. Então olha que importância eu tenho a estimulação simpática. Então conforme vai aumentando a intensidade do exercício, vai aumentando a estimulação simpática. Logo, se vai aumentando a estimulação simpática, vai acontecendo uma alteração. Ao invés de agora começar a usar mais glicose do sangue, eu vou usar mais glicogênio. Rafael, a partir de qual intensidade ocorre um aumento maior na estimulação simpática? A partir do limiar anaeróbio. O limiar anaeróbio ventilatório numa pessoa sedentária está mais ou menos a 50% do VO2 máximo. Em treinados já está em torno de 60% a 70% do VO2 máximo. Mas você não vai ficar no percentual, você vai medir de maneira indireta, treinando no parque, no condomínio, na rua, não importa onde você trabalha, tá bom? E a partir do limiar anaeróbio, ocorre agora aumento da recrutamento da fibra do tipo 2A. Por quê? Porque chega numa intensidade que é em torno do limiar anaeróbio, que todas as fibras do tipo 1 já foram recrutadas. Se eu quero agora aumentar a intensidade, eu preciso recrutar mais fibras para dar conta daquele trabalho. Entra em ação agora as fibras do tipo 2A. Inclusive, como entra em ação as fibras do tipo 2A, e essas fibras não têm tantos capilares, não tem tantas mitocôndrias, agora começa uma maior exigência da glicólise, da formação anaeróbia de ATP. Não quer dizer que agora, a partir de um ponto específico, ficou predomínio anaeróbio. Não, houve um aumento da contribuição. E por quê? Porque agora entrou a ação as fibras do tipo 2A. E como elas não têm muitos capilares, muitas mitocôndrias, elas formam ATP usando também a glicólise. Não dá conta apenas de usar a via aeróbia. Então, agora eu tenho um aumento da contribuição. E aí, quando chega no ponto de compensação respiratória, que no seu aluno sedentário, treinado, vai estar mais ou menos 80,
se for treinado, 35%, 90% do VO2 máximo, é onde vai entrar em ação as siglas do tipo 2x. Então, até o limiar anaeróbio, predominantemente eu vou ter as siglas do tipo 1 sendo recrutadas. A partir do limiar anaeróbio, eu vou ter as siglas do tipo 1 e as 2A. E a partir do ponto de compensação respiratória, que está mais ou menos a 80%, 90% do VO2 máximo, eu vou ter as siglas do tipo 1, 2A e 2X atuando. E a sigla do 2X praticamente não tem capilares, não tem mitocôndrias. Você vai usar ainda muito mais da glicólise. Usando mais da glicólise, na sexta reação da glicólise, eu vou ter a formação de hidrogênio. E agora esse hidrogênio, para não ficar livre na célula, o NAD pega esse hidrogênio. Tem um vídeo falando sobre isso. Assista sobre a glicólise, eu explico certinho a importância dela, as reações fisiológicas. E aí o NAD pega esse hidrogênio. E agora eu tenho agora a formação do NADH. Mas, para a via continuar, o NAD tem que voltar e pegar mais hidrogênio da sexta reação. Então, ele tem que soltar esse hidrogênio que está segurando. O NAD veio, pegou o hidrogênio da sexta reação, virou NADH. Mas, para ele voltar e pegar mais hidrogênio, ele tem que soltar para alguém esse hidrogênio. Para que ele solta? Para o piruvato. Quando o piruvato aceita esse hidrogênio, ele é convertido em lactato. Qual foi a importância disso? O lactato sai da célula e leva esse hidrogênio para o sangue. E lá no sangue, eu vou ter agora alguém tamponando, limpando esse hidrogênio, porque senão impede com que o lactato continue levando hidrogênio de dentro da célula muscular para o sangue. Só que como tem contaminação do tipo 2x, essa resposta está muito exacerbada. Então o lactato está trazendo muito hidrogênio para o sangue. E quem está lá no sangue tamponando hidrogênio não dá mais conta de tamponar. Esse alguém é o bicarbonato de sódio. No ponto de compensação respiratória, aconteceu agora um esfoliamento do bicarbonato de sódio. Ele não dá mais conta de tamponar. Tá bom, agora volto para aquela explicação. Qual o substrato energético nós estamos utilizando? No início do exercício, baixa intensidade, então abaixo do limiar anaeróbio, baixa intensidade, eu uso principalmente glicose do sangue e ácidos graxos, gordura, ácidos graxos. Rafael, por que eu estou usando glicose do sangue? Porque eu estou em baixa intensidade, não tem grande estimulação simpática. Como não tem grande estimulação simpática, não tem grande atividade da glicogênio fosforilase, não tem grande quebra de glicogênio. Tanto que a resposta, se eu for medir a glicemia do meu aluno, eu vou ver que lá no começo, antes de começar o treino, estava lá, sei lá, 130 miligramas por decilitro, 120 miligramas por decilitro. Agora a glicemia começa a reduzir. Chega num ponto, volta agora a aumentar. Aí você pode falar, Rafael, por que a glicemia está reduzindo? Eu estou medindo a glicose do sangue. Por que está reduzindo? Porque ela está sendo utilizada. E aí chega no ponto, atinge seu menor valor e volta a aumentar. Aí você pode falar, por que agora voltou a aumentar? Porque agora eu comecei a usar outro substrato energético, que é o glicogênio, principalmente. Por quê? Porque a partir desse ponto que está associado com o limiar anaeróbio ventilatório, agora há um aumento da estimulação simpática e eu vou usando mais glicogênio muscular. Se eu vou usando mais glicogênio muscular, eu vou usar agora menos glicose do sangue. Aí você pode falar, tudo bem, mas então é para a glicemia se manter. Se eu vou usar agora mais glicogênio do que glicose do sangue, a glicemia tinha que se manter. Por que ela aumentou? Porque a partir da estimulação simpática, que começa a aumentar a partir do limiar anaeróbio, esse aumento da estimulação simpática atua também com a liberação de catecolaminas e glucagon lá no fígado, fazendo glicogenólise e a liberação de glicose para o sangue. Então o aumento da estimulação simpática também está fazendo glicogenólise lá no fígado. E aí a glicemia volta a aumentar. Ah, então diabéticos não podem fazer treinos e alta intensidade porque aumenta mais a glicemia, mas aumenta durante o treino. É uma resposta aguda durante o treino. Eu vou ter inclusive adaptações fisiológicas que pode levar agora à redução aguda pós-exercício, né? E inclusive, ao mais importante, adaptações que vai levar à redução crônica da glicemia. Rafael, e a gordura? O que acontece? No começo do exercício eu vou usando mais
ácidos graxos, inclusive ácidos graxos livre, que já está no sangue ali. Já está no sangue. Por quê? Porque para poder usar gordura cada vez mais do tecido adiposo, eu preciso ter mais lipólise. Deixa eu fazer o desenho aqui. Então usa mais gordura? Usa, mas gordura já livre ali. Porque para poder usar o tecido adiposo, eu primeiramente preciso de ter a lipólise. Aqui está o tecido adiposo, eu preciso ter a lipólise. O que é a lipólise? Quebra dos triglicerídeos. Triglicerídeos é a forma que a gordura é armazenada no tecido adiposo. Triglicerídeos, 3 ácidos graxos e gasoglicerol. Então eu tenho que quebrar, ativar as lipases para quebrar o triglicerídeo e liberar os ácidos graxos. E liberar o glicerol. Só que tem um porém. Para ativar essas lipálises, então as lipases são as enzimas que fazem lipólise. Eu tenho a lipase de triglicerídeo adiposo, a lipase hormônio sensível e o monoacilglicerol lipase, ou a lipase de monoacilglicerol, tá bom? São as 3 lipases que vão atuar aqui. Como que elas são ativadas? Por catecolaminas e glucagon. E quando que eu vou ter mais catecolaminas e glucagon? Quando eu tenho mais estimulação simpática. Mas eu estou em baixa intensidade, não tem grande estimulação simpática. Então não tem grande lipólise. Logo, eu vou usar mais ácido graxo que já está no sangue. Só que em exercício de moderada intensidade, aí que é em torno do limiar anaeróbio, eu vou ter aumento da estimulação simpática. O aumento da estimulação simpática, aí vai ativar as lipases, que quebra o triglicerídeo e libera os ácidos graxos e o glicerol. Agora eu posso usar esses ácidos graxos dentro do único local que é utilizado, que é dentro das mitocôndrias. Pronto. Então, qual que é a intensidade do exercício que mais oxida gordura durante o treino? Moderada intensidade. Que varia e depende do quadro clínico, da função do seu aluno, se é sedentário, se é treinado, mas fica em torno de 50% a 60% do VO2 máximo a intensidade de Fat Max. O que é Fat Max? Intensidade do exercício do que há maior oxidação de gorduras. E qual é a intensidade então? É baixa intensidade? Não, é moderada intensidade. É em torno do limiar anaeróbio ventilatório do seu aluno. Intensidade que vai mais haver oxidação de gorduras. Aí você pode fazer a pergunta, Rafael, peraí, deixa eu ver se eu entendi. No começo não tinha muita lipólise, porque não tinha grande estimulação simpática. Estava usando gordura, mas ácido graxo livre, ali no sangue já. Sim, chega no momento em que vai aumentando a intensidade, vai aumentando a estimulação simpática, de maneira ainda mais marcante, em torno do limiar anaeróbio ventilatório. Há aumento da estimulação simpática. Esse aumento da estimulação simpática liberou catecolaminas e glucagon, que fez a lipólise. Ativou as lipases para fazer a lipólise. Show de bola. Agora tem gordura sendo oxidada. Mas se conforme eu ainda aumento mais a intensidade, olha isso. Se agora eu aumento mais a intensidade, não vai ter mais estimulação simpática ainda? Vai. Opa, se vai ter ainda mais estimulação simpática, vai ter ainda mais catecolaminas e glucagon para fazer lipólise. Não é, Rafael? É. Então era para oxidar ainda mais gorduras. Mas não é isso que ocorre. Então repara isso. Se para poder ativar as lipases eu preciso de catecolaminas e glucagon, ou seja, estimulação simpática, conforme aumenta a intensidade vai tendo mais estimulação simpática. Então eu tenho mais lipólise. Então é para poder oxidar mais gorduras. Mas por que não isso acontece? Porque nós temos alguns mecanismos fisiológicos. Sabe por quê? Porque conforme aumenta a intensidade do exercício, você já viu que vai recrutando fibras do tipo 2A e 2X. E essas fibras são também dependentes do metabolismo da glicólise. E lá na glicólise forma hidrogênio. E esse hidrogênio, agora pego pelo piruvato, vira lactato e dá para o sangue, levando hidrogênio para o sangue. Sabe o que isso acontece? Essa formação aumentada de hidrogênio reduz o pH.
e a redução do pH impacta em alguns mecanismos fisiológicos, como redução da atividade da enzima carnitina palmitoiltransferase 1. Rafael, o que é a enzima carnitina palmitoiltransferase 1? É isso aqui, ó. Atenção. Mitocôndrias. Tá aqui a mitocôndria. Tudo está acontecendo aqui, ó, coisa aqui fora, mas está acontecendo dentro da célula muscular. Beleza? Então tá aqui mitocôndrias. As mitocôndrias estão aqui, ó. Beleza. Aconteceu a lipólise. Quebrou o triglicerídeo, liberou o ácido graxo. O ácido graxo agora chega, entra na célula e agora vai ser colocado para dentro das mitocôndrias. Quem coloca o ácido graxo para dentro da mitocôndria? A enzima carnitina palmitoiltransferase 1. Ela que coloca. Só que como também está tendo mais glicólise, está formando mais hidrogênio, reduz o pH. A redução do pH reduz a atividade da carnitina palmitoiltransferase. Então ela vai colocar de maneira mais lenta ácido graxo para ser oxidado. Opa! Então um dos motivos que conforme aumenta a intensidade eu vou oxidando menos gordura é porque o pH maior reduz a atividade da carnitina palmitoiltransferase. Além disso, conforme vai aumentando a intensidade do exercício, eu vou ter que chegar mais sangue para a musculatura trabalhando. Cada vez mais sangue para a musculatura trabalhando. Então o que nós vamos ter? Nós vamos ter mais sangue chegando para a musculatura e menos sangue chegando para o tecido adiposo. E por quê? Porque o ácido graxo ele é hidrofóbico, não viaja no sangue sozinho. Logo, olha só, estou aqui no sangue. O ácido graxo não viaja sozinho, tem que ter alguém no sangue que transporta ele. Então quebrei o triglicerídeo e liberei os ácidos graxos. Tem que ter agora um carrinho aqui para pegar o ácido graxo. E esse carrinho é a albumina. A albumina é quem pega o ácido graxo. Só que, como tem menos sangue para o tecido adiposo e mais sangue para a musculatura esquelética, menos sangue para o tecido adiposo, menos albumina chegando no tecido adiposo. O que vai acontecer? Eu tenho um aprisionamento do ácido graxo no tecido adiposo. Eu tive a lipólise, o glicerol é liberado. O glicerol consegue viajar no plasma sozinho, mas o ácido graxo não. Como chega menos sangue ali, menos albumina, menos possibilidade do ácido graxo ser transportado até o músculo para ser oxidado nas mitocôndrias. Então, um dos motivos é, conforme aumenta a intensidade do exercício, eu vou tendo menos fluxo sanguíneo para o tecido adiposo, menos chegada de albumina. Menos chegada de albumina, menos a albumina chegando, menos transporte. Além disso, a redução do pH diminui a atividade da enzima carnitina palmitoiltransferase, que põe o ácido graxo para dentro da mitocôndria. Eu também vou ter, com o aumento da intensidade, eu vou ter agora aumento de ADP e AMP. E daí, Rafael? Isso reduz a atividade da enzima que se chama acil-CoA-sintetase. Acil-CoA-sintetase. Quem é essa enzima acil-CoA-sintetase? Enzima responsável pela ativação do ácido graxo. Para o ácido graxo entrar na mitocôndria, quem coloca? Carnitina palmitoiltransferase 1. Mas para poder entrar na mitocôndria, esse ácido graxo tem que ser ativado. O que é ativar o ácido graxo? É colocar a coenzima A no ácido graxo, senão ele não entra para a mitocôndria. Quem coloca a coenzima A no ácido graxo? A acil-CoA-sintetase. Só que ela vai ter redução da atividade dela. Por quê? Porque conforme aumenta a intensidade, eu tenho agora mais ADP, mais AMP e menos coenzima A. Logo, a acil-CoA-sintetase não vai ter como ativar o ácido graxo. A ativação seria colocar essa coenzima A, fazendo virar acil-carnitina graxo. Tá bom? Acil-CoA graxo. Tá? Então é só. Então eu vou ter toda essa resposta fisiológica. Menos sangue chegando para o tecido adiposo, menos albumina chegando para transportar a gordura. Menos pH, redução do pH, mais acidose, menos atividade da enzima carnitina palmitoiltransferase. Além disso,
conforme aumenta a intensidade, eu vou ter mais AMP, mais ADP, menos coenzima A, menos atividade da enzima acil-CoA sintetase, que é a enzima que ativa o ácido graxo, tá bom? Então, olha o mecanismo. Então, conforme aumenta a intensidade, apesar de ter aumento da estimulação simpática, eu vou ter menos utilização de gordura. E conforme aumenta a intensidade, mais estimulação simpática, mais catecolaminas, então eu vou usar mais glicogênio. Aí você pode falar, então é verdade, existe o Fat Max? Sim, existe. Intensidade de exercício, que é Fat Max, intensidade de exercício que tem mais oxidação de gorduras durante o treino, é moderada intensidade. E o alta intensidade não usa tanto gordura, usa mais carboidrato. Então quer dizer que para poder emagrecer é melhor fazer moderada intensidade? Não, porque o que importa no emagrecimento não é oxidar gorduras durante o treino, mas sim promover repercussões fisiológicas que vai levar ao aumento da oxidação de gorduras 24 horas por dia. E isso nem tem nada a ver com o EPOC. O EPOC não leva ao emagrecimento. Não há um estudo no mundo, não há nenhum estudo no mundo que mostra que EPOC leva ao emagrecimento. Ah, mas meu professor fulano de tal falou, pede artigos para ele. Não há um estudo que mostra que EPOC levou ao emagrecimento. Então, apesar de você ter em moderada intensidade mais oxidação de gorduras, em alta intensidade mais oxidação de carboidrato, de glicogênio, não quer dizer que fazer moderada intensidade emagrece mais. E não quer dizer mesmo. Na verdade, o que mais emagrece é a alta intensidade. Por quê? Porque cria maiores magnitudes de adaptações fisiológicas para levar agora ao emagrecimento. Precisamos entender tudo isso para que a prescrição do treinamento, da dieta, seja o treinamento, o aeróbio de baixa intensidade, o aeróbio de moderada intensidade ou o aeróbio HIIT, possa ser totalmente assertivo, criterioso, para poder promover as repercussões fisiológicas associadas ao emagrecimento, ao tratamento de diabetes, de hipertensão arterial, de doenças cardiovasculares. Então a discussão aqui ainda pode ser muito mais ampla, nós temos muito mais detalhes para poder discutir, para que possamos agora estruturar a prescrição do treinamento e a dieta de maneira totalmente criteriosa, rigorosa e científica. Mas aí eu vou falar isso em outros vídeos. Espero que esse vídeo possa ter contribuído com você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clica aí no sininho, ativa o sininho para poder receber vídeos assim que eu publicar, tá bom? E deixa nos comentários outros temas que você quer que eu discuta aqui. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.